Item 11. Que o STU proporcione custeio às atividades políticas e de lazer dos aposentados. Não, pessoal, é exatamente seguindo a linha de raciocínio que o Vilmar colocou. A gente acabou de votar aqui, né, quando a gente fez o debate sobre o imposto sindical, de como que é o funcionamento do sindicato, que nós não somos sindicato assistencialista, que a gente não está aqui para ficar custeando, né, as demandas pessoais, né? Eu tenho acordo que é muito difícil para a gente custear as atividades de lazer. Eu também tenho acordo que não só para os aposentados, como para as ativas. Eu também tenho acordo que é difícil a gente custear a nossa saúde, é difícil custear a educação, é difícil custear a vida. Isso é difícil porque a gente vive dentro do capitalismo, que foi toda a discussão que a gente fez ontem. Agora, eu não sou contra que, no caso a caso, isso seja debatido dentro da diretoria do sindicato. Eu não sou contra que, no caso a caso, se discuta, por exemplo, que o STU pode bancar uma parte do lazer, né? Como a gente faz na festa do final do ano. Né? A gente não custeia uma parte, o sindicalizado dá lá 5, 10 conto, entendeu? Isso eu acho que é possível, mas isso não pode ser uma resolução congressual que seja utilizada em todos os casos de forma genérica, porque isso abre uma margem para que o sindicato vire um sindicato assistencialista, para que todas as atividades, alguém vire e fale assim, ah, não, a gente tem resolução e o STU tem que custear. Né? E aí vai depender de qual é o caráter dessa atividade. Né? Qualquer um que chegar lá vai poder dar um carteiraço e falar, ó, isso aqui é uma resolução congressual, eu quero o meu lazer porque eu sou um aposentado. E não é assim que a gente faz o debate. Mas eu quero deixar bem claro que nós não somos contra o STU custear, o STU participar. A gente só entende que isso não pode ser uma resolução congressual genérica da forma que ela está colocada. A gente acha que isso tem que aparecer de forma pontual, né, como os outros itens que a gente aprovou aqui, em assembleia, né, ou em reunião de diretoria, e daí o sindicato avalia caso a caso. E o nosso problema é o fim do capitalismo. Aí resolve todos os nossos problemas de saúde, educação, lazer. Em primeiro lugar, eu quero discordar com a fala da minha amiga ali, porque quando a gente colocou esse item aqui, essa contribuição, essa ajuda aqui, é para a questão das atividades dos aposentados. É das atividades dos aposentados. Porque muita gente aqui não sabe que os aposentados têm uma atividade política. A gente viaja muito para São Paulo, para as USP, Unesp, Limeira. Essa ajuda é para alimentação, é para transporte, é os passeios que a gente faz, 3 passeios por ano, onde todos os aposentados pagam as suas passagens. O sindicato não custeia, não ajuda em nada esta questão. Ajuda sim, quando falta complementar o ônibus. Aí a gente vai até a coordenação e pede ajuda para eles completarem o ônibus para a gente. Aí o STU ajuda. O que a gente quer é que o sindicato banque 50% das viagens dos aposentados, quando a gente faz esses passeios todo ano. Banque também a festa junina dos aposentados, para que os aposentados não precisem pôr dinheiro do seu bolso para participar das festas. Que banque também os encontros dos aposentados das 3 universidades que é feito em Campinas. Em Campinas e nas universidades. Só para terminar, para falar sobre esse custeio, vou dar uma informação que semana que vem a gente vai receber as 3 universidades aqui na Unicamp, onde a gente está tentando fazer uma confraternização dos aposentados. É essa ajuda que a gente está pedindo para a STU. Não que o sindicato banque, não que os aposentados banquem do seu próprio bolso esta contribuição. É isso que refere esse item. É uma ajuda do sindicato com os aposentados. É só isso, gente. Plenário, em votação, então. Quem é favorável à manutenção da proposta, a proposta 11, que o STU proporcione custeio às atividades políticas e de lazer dos aposentados, levante o crachá. Quem é contra que o sindicato
faça os custeios das atividades dos aposentados, levante o crachá. Pode abaixar. Abstenções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vota. Ganhou a proposta número 1, então que mantenha isso. E o Toninho quer fazer uma declaração de voto? Ou de abstenção? De abstenção. Olha só, eu me abstive dessa votação, porque na votação anterior do mesmo documento apresentado pela coordenação de aposentados, os aposentados não votaram. Então, os companheiros trouxeram um documento aqui, construído uma política pelo Departamento de Aposentados, que a gente apoiou, um documento importante, inclusive, e na votação da questão política, os aposentados votaram contra. Na votação da contribuição financeira, então a política do departamento, acho que quando traz o documento tem que ser, né, a defesa do documento. Eu acho muito ruim, por isso fiz a abstenção, até porque acho que esse ponto da contribuição não tem nenhum problema discutir na direção do sindicato. Se é dessa forma que o Cido colocou, a diretoria do sindicato nunca se negou a contribuir para esses momentos. Então, acho que um documento construído conjuntamente no Departamento do Aposentado, a gente tem que levar a sério aqui e votá-lo na íntegra, principalmente os que participam do departamento. Tá. Gente, feita a declaração, o outro item... Alô? O outro item é o... 63? O próximo item é o 163, que é o STU deverá priorizar um plano de lutas às atividades que visam a integração da categoria, tais como torneio de futebol Zumbi dos Palmares, na categoria infantil e adulto, festa junina, baile do funcionário público e do final de ano, cineclube do STU, bem como a realização de vivências culturais através de excursões a museus, quilombos, etc. Bom, gente, isso aí tem acordo com a tese guia. Alguém é contra essa proposta? Não? Então, vamos passar para a seguinte. A próxima proposta. A integração da categoria irá fortalecer a luta política, pois a categoria estará sempre presente nas atividades do STU, proporcionando momentos únicos de formação e diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras. Dá para incorporar na tese guia? Então tá. Alguém discorda dessa proposta? Então tá. Próxima. Organizar encontro de técnicos administrativos da Unicamp. Porque se for a proposta que eu estou imaginando, no nosso grupo a gente discutiu a questão das opressões e a necessidade de organizar um encontro de trabalhadores negros da universidade, trabalhadores técnicos, administrativos negros. Se é essa proposta, está faltando negros aqui, então eu defendo. Só. Companheiros, desculpa aqui, Margarida, é que tem um texto de adendo à tese guia, que é texto de análise. O que a gente conversou com a tese que propôs é que é possível fazer um ajuste na tese guia, excluindo os itens do 178 até 186, e o final aqui do 194 a 196, e que o restante é possível acomodar na tese guia. Tem acordo com isso, então é tocar para frente. 186 sai fora. Aí o próximo a sair fora é o 194 a 196, também cai. Certo? Mantém. Mantém. Até o 177, mantém. Gente, tem acordo? Tem, então vamos para o próximo. É o 197. 197 é a extensão do auxílio alimentação aos aposentados. São essas propostas aí, que eu acho que é consenso. Lutar pela recomposição do poder aquisitivo dos aposentados CLT, ampliação à relação sociocultural dos aposentados com o STU, fortalecimento da coordenação dos aposentados, promover o encontro dos aposentados da Unicamp, política de acolhimento aos aposentados, melhoria dos contatos com os aposentados e participação ativa nos fóruns de espaço político correspondentes ao setor.
A outra proposta que tem aqui é baile dos aposentados no CIS Guanabara, uma vez na última quarta-feira, das 13 às 19 horas. Esse item aqui tem destaque, o item 205. Gente, com relação aos outros itens que eu li, tem alguém que queira fazer, que discorda dos itens? Então, a gente pode votar em bloco, exceto o item 205. Ah, tá. Tá, o Marcelo está falando que se não tem, está incorporado a tese guia. Ponto. Ô, Cido, você fez um destaque no item 15? 205. Na realidade, é uma proposta de acordo aqui, que eu e o Ciro fizemos baile dos aposentados no CIS Guanabara, aí retira a outra parte e escreve mediante a aprovação da coordenação dos aposentados e do CIS Guanabara, que aí tem que ser um conjunto, para ver a agenda, essas coisas. Tem acordo com isso? Tem? Tá, ok, então. Próximo. Funcionamento do comando de greve. Vamos lá. O item 208. Nas últimas greves, temos assistido debates de como deve se comportar o comando de greve. Deve ser aberto ou ter representantes indicados nas unidades em greve. O comando tem um papel fundamental na greve, desde pensar a política até sua estrutura, mas também tem o papel de enraizar a greve dentro da universidade. Por isso, defendemos que o comando de greve regulamentado seja uma instância estatutária do STU e constituído por representantes indicados das unidades, aplicando-se proporção referente ao tamanho da unidade. Os aposentados poderão indicar seus representantes pela Assembleia Geral dos Aposentados, convocado para este fim. Isso garantirá que não haja distorção na hora de votação. Isso garantirá que não haja distorção na hora de votar decisões polêmicas referente à greve com unidade de menor número, tendo o mesmo peso de uma unidade 3 vezes maior. Isto garantirá a responsabilidade política do comando, onde tanto a direção sindical quanto os trabalhadores da base saberão quem são os representantes do comando e qual a sua tarefa ali. Os representantes da unidade têm a tarefa de organizar a unidade no intuito de debater a greve, propor formas de construir o movimento, trazer informes de sua unidade para as reuniões do comando de greve, levar as deliberações da reunião do comando de greve para a unidade e votar nas reuniões do comando de acordo com as propostas debatidas nas suas unidades. É saudável que a unidade aplicar a rotatividade de seus representantes na reunião ou substituí-los se necessário. O número de delegados do comando de greve na unidade acompanhar o seguinte critério: unidade de 0 a 21, um delegado; de 20 a 52, de 50 a 83, etc. Unidades em greve terão direito a um delegado, mas, assim como as unidades em greve, o delegado tem que ser eleito na reunião da unidade chamada para este fim. Gente, é esse o texto. Alguém mantém o texto? Tem acordo? Acho que tem acordo. Não, é que não tem acordo. Eu estava esperando o debate aqui, porque... Só uma observação, que a proposta que tinha... era que a Assembleia da Greve é que instala o comando de greve, que isso não está explícito aqui. Então... O Toninho está se inscrevendo para defender essa proposta. Quem vai defender contrário a ela? O Diego. E o Zago. Ok? Peraí, nós vamos tentar um acordo aqui. Ô, Zago. Gente, então vamos passar adiante enquanto vocês conversam sobre esse tema? Vamos passar adiante, vocês conversam sobre isso, a gente passa para o próximo e depois volta a esse. Pode ser? Vamos para o próximo. Senão eles vão ficar enrolando mais. Vamos para o próximo. Vamos.
O próximo, um projeto de comunicação para o sindicato. Contribuição à tese 2 e luta construindo o Vamos à Luta Nacional. Isso daqui para te ajudar. Fica mais fácil. A imprensa do sindicato é um órgão fundamental. Gente, vão ali, ó, por favor. Tá seguindo aqui, ó. Conversa. A imprensa no sindicato é um órgão fundamental e estruturante. A comunicação com a categoria, divulgação das ações, explicações sobre as políticas, agitação para a luta e constituição da entidade política com a entidade perpassam a organização de imprensa. Nesse sentido, para além de pensar as tarefas e frentes a serem cobertas pela assessoria de imprensa, é fundamental pensar qual imprensa queremos no STU. É necessário que o STU compreenda a comunicação como prioridade, como impulsionador de luta sindical e do enraizamento da entidade na base, sendo mais do que o conjunto de suas publicações. Precisamos de uma equipe de imprensa que esteja conectada com a categoria, seus anseios, e se responsabilize por respondê-la e que seja a vitrine da entidade. A imprensa do STU precisa estar antenada à atividade cotidiana na direção sindical, em preocupação permanente com a formação política da categoria e com a organização sindical. Visitas às bases e difusão dessas atividades de forma organizada e analítica, não apenas informativa, divulgação de informações de interesse dos trabalhadores, ainda que não diretamente relacionado com as questões sindicais específicas, geração de conteúdo diferente, não só em termos da forma e acompanhamento das redes sociais. Com a crescente informatização da vida, temos que entender que a entidade, se não assumir protagonismo imediato e in loco da comunicação das atividades, outros o farão, e de forma que, às vezes, confusa e dispersa. Afinal, nessa era de informação digital, a produção de conteúdo não é exclusividade da grande mídia e nem das entidades. Precisamos entender as mídias instantâneas como uma ferramenta de auxílio à luta sindical e sairmos da frente na constituição de conceitos e pautas coletivas que dizem respeito à categoria. Além de entender tais ferramentas, tais como os importantes aliados no estreitamento dos laços entre categoria e a direção e entre o STU e os demais movimentos de esquerda. Mas não podemos esquecer que, assim como as redes sociais são importantes aliados na comunicação instantânea, elas também apresentam limitações. O perfil de tamanho dos textos e de caráter instantâneo não permite grandes debates e um aprofundamento linear de discussão. Para estas demandas, os instrumentos mais importantes continuam a ser o jornal e a revista, onde se pode entrar em maiores detalhes e aprofundar as discussões, conectando debates e abrindo as intervenções da categoria, não somente da direção da entidade. O STU peca muito na utilização de suas ferramentas de comunicação, seja por não compreender as diferentes formas de diálogos a que eles se propõem, seja pela falta de periodicidade delas, à exceção do boletim, que acarreta uma falta de credibilidade e baixa procura pela visão do sindicato sobre as demandas cotidianas do trabalhador. Reverter tal situação pode não ser fácil, mas, se tivermos clareza do que almejamos como comunicação da imprensa, é possível. A diversificação dos meios de comunicação do sindicato ajuda de imediato a propagação das atividades políticas da entidade, pois amplia as pessoas que têm contato com o sindicato. Elaboração de vídeos, de campanhas midiáticas, elaboração de debates online, regularização de jornal bimestral, com espaço para o trabalhador escrever, publicar, pontos de acesso a notícias e informação, Facebook, revista semestral, temática, boletim para as notícias de caráter mais imediato e agitativo, texto para publicação na grande mídia e nas mídias alternativas, agendamentos de entrevistas, releases das atividades sindicais, etc. São exemplos de tarefas possíveis a que diversificam o alcance do sindicato. São muitas tarefas necessárias para que o STU volte a ser a fonte principal da informação e formação da categoria. Para isso,
Portanto, é preciso pensar uma real equipe de imprensa capaz de dividir tarefas, acompanhar e compreender as demandas da categoria. Após a experiência da gestão anterior de contratar uma imprensa para prestar um serviço de assessoria aos trabalhos da imprensa e, passado um ano da atual gestão, defendemos que é necessário buscar uma nova alternativa. Defendemos que o STU deve compor o seu próprio corpo de jornalistas e desenvolver um novo projeto. É necessário que a equipe de imprensa seja integralmente contratada e responda à diretoria por igual, que exerça suas atividades em loco para o acompanhamento das reuniões e demais atividades e posso cobrir qualquer eventualidade que a dinâmica de trabalho da universidade impõe aos trabalhadores. Mas, tão importante como a equipe comprometida trabalhando para os trabalhadores da Unicamp, é fundamental que o conjunto dos diretores responsáveis pela coordenação de imprensa assumam de uma vez por todas as tarefas de formar e informar a categoria, sem boicotes, as ferramentas, sem lavar as mãos sobre as suas responsabilidades, enfim, sendo dirigentes de fato. Propomos campanhas visuais com vídeos e cartazes, elaboração de vídeos explicativos, organização de debates online, regularização do jornal bimestral com espaço para o trabalhador escrever, publicar e revista temática semestral. Criação de pontos de acesso a notícias e informação pelo campus, Facebook da entidade mais dinâmico, boletim para as notícias de caráter mais imediato e agitativo, publicação de texto na grande mídia e nas mídias alternativas, agendamentos de entrevistas, elaboração de release das atividades sindicais e divulgação de atividades políticas e culturais de interesse da categoria. Criação de uma equipe em loco de ao menos 3 funcionários para a imprensa do STU, observação. Em todo o texto, substituir profissional de imprensa por profissional de imprensa / comunicação. Precisamos que o movimento sindical seja... Até aqui. Isso aqui é outra coisa. Não, desculpa, então parou aí. Companheiros, aqui só uma consideração da tese guia. Nós não concordamos com esse texto, entendemos que uma parte da avaliação que está colocada aí... tá. Aqui tem um... Tá, quem mantém o texto? Não concordo com parte. Você mantém? Você quer propor um encaminhamento de absorver alguma coisa, de destacar só o que não tem acordo? Tá. Tudo bem, é que você começou a justificar o... Tá, gente, então é o seguinte, ó, o Toninho mantém o texto e a tese guia está propondo a manutenção desse texto de forma parcial, é isso. Aí, eu quero que... Tá, gente, Kiko, você fala, e aí depois, se tiver outras pessoas que discordarem disso, também se posicionam. Então, fica um apelo a todos os proponentes de adendo que, se for possível, retire os adendos que não sejam necessários ir à discussão. É um apelo a todos os presentes. Deixa eu só rapidamente falar aqui o encaminhamento que nós temos. Do projeto de comunicação, a coordenação de imprensa já discutiu, tem um projeto de comunicação que incorpora muitos aspectos do que está aqui. Nós não achamos que é importante que a gente sinalize com o Congresso com um projeto de comunicação que precisa avançar. Acho que tem algumas questões que fala aí do boletim, que
que nós não temos concordância, porque precisa ter um dado mais objetivo para tratar disso, mas a gente está propondo não incorporar o item 260 a 263, não incorporar, e do 274 até o 288, não incorporar. Do 260 a 263, 274 a 288. O que a gente incorpora e entende que é possível trabalhar uma redação mais apropriada é do texto incorporar aqui uma análise e a necessidade de aprofundar um projeto de imprensa que sirva para melhorar a comunicação do STU. Então, tem que ver. Então, a tese guia tem acordo em incorporar parte do texto, menos o que o Kiko destacou aqui. Deixa eu só falar uma coisa. Aqui também, tudo que é referente à estrutura, nós estamos em desacordo em tratar aqui. Inclusive, quando se trata de qual é a estrutura de funcionários. Nós estamos discutindo aqui a estrutura de comunicação. Estrutura de funcionário é um problema da diretoria, da coordenação, para tratar. Aqui nós estamos tratando da política de comunicação. 302 também está incluído nesse para ser retirado. Então, tentando localizar aí para o plenário. Todo esse texto que começa no 228, ele seria incorporado, exceto as linhas 260 a 263, 274 a 288 e a linha 302. Não, 302. Mas, gente, não é a mesma coisa, não é. Aqui você está pedindo para que mude profissional de empresa de comunicação. Não é, esse daqui é do meu grupo. Ok. Está dizendo aqui que é 304. Eu acho que é 302, 304 está fora. Alguém tem desacordo que o que não foi destacado pela tese guia entre na tese? Não, então está aprovado. O que tem acordo, estamos aprovando o bloco que tem acordo. Ok? Então, vamos agora discutir os desacordos. O que não teve acordo com a tese guia, quem é que quer defender, então, os aspectos tratados nos itens destacados pela tese guia? Olha só, nós escrevemos isso dentro de uma tese que tinha uma avaliação. Lógico que nós não somos tese guia, nós não vamos fazer cavalo de batalha por pontos que, obviamente, vai ter divergência com a tese guia. Mas nós queremos, então, deixar indicativo só o 302 ao 304, que seja alvo de discussão da diretoria do sindicato, porque no congresso anterior nós fomos acusados de terceirizar a imprensa do STU. E agora os companheiros da tese guia mudaram de posição, porque defenderam, nos acusando de terceirizar. Não, defenderam contra a terceirização, que era um absurdo, e nós absorvemos esse debate, trouxemos o debate aqui, e agora os companheiros mudaram de posição, entendemos. Então, fica indicativo para a diretoria do sindicato, contra a terceirização dos funcionários do STU, como vocês disseram no último congresso, que nós estamos trazendo aqui o debate, para os companheiros discutirem na diretoria. Então, não há ninguém que mantenha os destaques. Os destaques estão excluídos e o que foi acordado pela tese guia está incluído na tese. Vamos adiante? Algumas questões aqui são propostas que elas vão ser adequadas na forma de propostas. Então, não vamos discutir conceitos, mas as propostas que elas foram apresentadas, que ajudam na organização, na mobilização, na luta, estamos propondo incorporar. Tem também um conjunto de moções que, no final, a gente apresenta e tenta encaminhar como
resoluções consensuais. O que é que tem de propostas ainda que são objetos de debate e que, do nosso ponto de vista, precisa de uma discussão? Primeiro, a nossa participação no Consul. Tem uma discussão aqui de como seria a forma que nós trataríamos a eleição dos técnicos administrativos no Consul. Essa é uma questão. Tem uma outra questão que é sobre a FUNCAMP, que aí a tese guia tentou uma formulação com o Toninho, se tiver acordo, e falei aqui, preciso falar com o Genésio e com os demais aqui, que era de fortalecer a organização da FUNCAMP, só que eles estavam apontando a discussão da formação de um sindicato da FUNCAMP. E que nós estamos entendendo que você tem que desencadear esse debate da organização, considerando isso, mas considerando outras possibilidades. Você não sabe qual é a questão de fundo que vai gerar, de fato, essa possibilidade da organização da FUNCAMP. Mas trabalhar propostas que nos dê visibilidade disso. Tem acordo com isso? Senão a gente não precisa nem debater. Então, isso tem acordo. Tem uma discussão de projeto de universidade, onde a tese que o Toninho aqui está apresentando formula um esqueleto de um calendário para a discussão do projeto de universidade, que culmine numa candidatura a reitor de um técnico administrativo. O que nós temos acordo é que a gente estabeleça um debate sobre o projeto de universidade, levando em consideração o papel dos técnicos administrativos, a inclusão na universidade, e que essa discussão do que o STU vai fazer no processo de eleição de reitor é parte de um debate de uma assembleia que vai deliberar sobre isso, que a gente não defina isso aqui. Podemos construir um acordo nisso aí? A outra coisa diz respeito ao calendário da campanha salarial. Que a gente remeta para a diretoria do sindicato fazer um calendário que incorpore a necessidade da discussão nas unidades, desde já, com a perspectiva da mobilização e da organização na perspectiva da gente chegar em abril na data base com esse processo construído. E, obviamente, se vai ter greve ou não, vão ser as condições, as assembleias que vão definir lá na frente. Então, que a gente não tratasse aqui do Congresso já definir data de greve, nada, mas que a gente construísse esse processo e levasse isso para a diretoria do sindicato. Tem acordo? Não, aí tem uma discussão de conjuntura, que é da tese do Diego aqui, que tem uma avaliação diferente, aí depois precisa ver como é que pontua isso, porque se não for o esqueleto da tese, a gente pode discutir. Mas aí a gente vai vendo aqui. E fica, então, essa questão do Consul como uma discussão que precisa ver qual é a polêmica. Não, e aí voltar aqui para o comando de greve. Então, eu vou passar para a Margarida voltar para o comando de greve, mas esse esqueleto aqui, então, podemos tocar isso? Eu acho que são várias coisas aqui. Primeiro é a moção. Essa acho que vai ser bem tranquila, que é a moção de apoio à greve dos petroleiros, que nós encaminhamos no grupo, mas ela não consta no rol de sistematização. Mas foi apresentada, inclusive, a proposta. O outro são os itens que a nossa tese apresentou como adendo à tese guia. Daí a gente tem análise de conjuntura, nós temos plano de lutas, né, e nós temos também conjuntura internacional. Não. É que aqui, nos itens finais, aqui, tem todas as moções aprovadas. Isso, está incorporado, tudo bem. Aí a gente apresentou duas análises de 3 itens. Análise de conjuntura internacional, análise de conjuntura nacional
E também a conjuntura internacional, conjuntura nacional e plano de lutas. E a gente quer fazer muitos destaques, né, de supressão na análise de conjuntura de vocês. Não, é que o Kiko só falou que ele incorporou da tese do Toninho, e eu estou perguntando qual é o encaminhamento dele com relação às propostas da nossa tese. O que eu estou tentando localizar com as teses é o que é central no debate que a gente precisa debater aqui. Porque, no limite, no final, a gente vai votar o que se chegou até aqui e incorpora, o que não incorporou, não incorporou. Então, se tem alguma coisa que é possível consensuar e se tem alguma prioridade no debate, a gente estabelece aqui, porque não vai dar tempo de debater tudo. Então, a tese guia foi votada. Aqui tem emendas. Nós estamos tentando aqui construir um processo onde as emendas que não desestruturem a tese guia, a gente possa trabalhar acordos. Agora, se não tem acordos nesse sentido, nós podemos aqui reafirmar a tese guia com as emendas, é isso. Não, é que assim, o Diego acabou de me dar um informe que vocês vão tentar construir, conjuntamente com as teses, uma análise de conjuntura do que são os acordos. Tudo bem, essa parte dá para a gente tentar construir. A gente vai querer também apresentar 2 pontos de conjuntura para o plenário, para se incorporar nessa construção coletiva, mas que a gente quer trazer à votação, que é a questão da greve geral e a questão do fora cunha. Isso a gente quer trazer à votação. Se incorpora ou não na conjuntura. O outro ponto que a gente quer trazer para a incorporação é a questão da análise internacional, porque o que o Diego me passou de informe é que vocês vão fazer uma construção da conjuntura nacional. Da conjuntura internacional, a gente quer fazer supressão. Ou a gente suprime todo ponto de conjuntura internacional e trabalha com consenso da mesma forma, ou a gente leva à votação. Aí a gente apresenta a nossa conjuntura internacional e os pontos de supressão da tese guia. E o plano de lutas, eu imagino que não vai ter problema, porque, em geral, é o plano de lutas que sempre vem sido votado. Tá, gente, então vamos aqui para o comando de greve. Tem uma proposta de um comando de greve. Vamos abrir 3 minutos para a defesa. Ah, tá, tem uma reformulação do texto, né? O comando de greve tem. Não, na verdade, é uns adendos que sugeriram aqui, a gente está... Mas a gente até seguia, né? A gente discutiu e quer propor aqui para ver se tem consenso com a tese guia. Que uma é que a diretoria participe do comando de greve, para nós não tem problema nenhum. 2, a unidade que não tiver greve, não tenha delegado, porque aqui a gente coloca que tem que ter delegado. A unidade que não tiver greve não tenha delegado, nós estamos compreendendo uma unidade que tenha uma pessoa em greve, ela pode participar do comando de greve, porque vamos pegar os setores da reitoria lá que são complicados. E que seja a Assembleia que instale o comando a partir dessa proposta já estabelecida aqui no Congresso, não seja uma coisa estatutária dentro do Estatuto do Sindicato para não engessar necessariamente a entidade, mas que o Congresso vote isso como resolução, porque aí também, chegar na Assembleia, a pessoa não pode mudar o que já está estabelecido. E, por último, reformular a proposta da proporção de delegados aqui que o Zago está propondo, porque tem unidades maiores, unidades menores, que a gente apresenta uma proposta de reformulação aqui da proporção de delegados ao comando. Não temos problema com isso, desde que sentemos e conversemos o que é melhor formulação. Gente, com relação à proporção aqui, só para esclarecer qual que é a nossa proposta. A nossa proposta é que a proporção seja estabelecida com base nos presentes
das unidades. As reuniões de unidade, elas têm... quando a gente vai fazer a greve, a gente faz as reuniões de unidade. Então, pelos presentes é que se define o coeficiente. E que isso seja variável, porque conforme a greve ganha corpo, aumenta mais presentes nas assembleias. A gente não quer engessar. E nós somos contra também a questão de delegado nato, que nem essa questão de ser igual ao do Congresso. Por quê? Se a unidade tiver X trabalhadores, naturalmente ela tem X membros no comando. Então, o que a gente está querendo excluir é os o pessoal, os participantes nato, né, e a proporção. Não, é que assim, peraí, Torinha, o Congresso, como é que ele faz? Se a unidade tem X trabalhadores, ela tem direito a Y mais um percentual. A proposta do Zago, que é a minha, é o seguinte: o número vai ser definido de acordo com os presentes, sem esse número fixo. Não é um fixo mais, é só o número dos presentes, e esse número varia de acordo com a quantidade de presentes, né, com um mínimo de 1. A proposta o princípio aqui é o seguinte: é um comando de greve com representantes das unidades que estejam em greve, estabelecendo uma proporção de participação para esses representantes, que não tem um número aqui, que deverá ser definido em assembleia posteriormente, é isso? Pode ser. E que não é alteração estatutária, que é uma deliberação política. Companheiros e companheiras, olha só. Esse foi o centro do debate na última greve dos trabalhadores da Unicamp. O que eu acho estranho é que as pessoas que tiveram várias divergências na greve sobre a questão do comando não apresentem nenhuma proposta. Nós estamos apresentando uma proposta. Pode ser uma proposta que não dê certo, pode ser uma proposta que... Mas nós estamos trazendo uma proposta de funcionamento do comando de greve. E achamos que o comando de greve, a gente instalando esse processo, podemos futuramente discutir a melhor forma, inclusive números que o Zago está propondo, né? Nós estamos propondo aqui uma instalação de um comando já de forma organizada, porque nós estamos organizando, e não estamos criando nada de novo, porque o sindicato, durante muito tempo, na década de 90, na década de 80, a gente usava esse processo de organização nas unidades por comando de greve, e também a Fazubra funciona nesse processo de organização do comando de greve, ou seja, os delegados para o comando de greve são escolhidos nas suas universidades. Nós estamos propondo que transforme isso nas unidades, né, que as unidades indiquem. Por quê? Por 2 motivos. O delegado assumiu o compromisso e a responsabilidade com a greve, né, de organizar a sua unidade, de discutir, de trazer a proposta da unidade para o comando de greve de forma organizada, de levar a proposta do comando de greve para a unidade para ser debatida naquele local. O delegado vai ter a tarefa de fato, organizar a greve. 2, ajuda no processo da direção do sindicato um comando que você saiba com quem que você está falando. Não é aquele cara que chega um dia, participa do comando, aí no outro comando aparece outra pessoa que não está por dentro do debate, está rolando no comando, e quando for decidir alguma votação que seja importante para o processo de organização da greve, né, da forma, da continuidade, de indicativos, inclusive, para a Assembleia, o comando tem com quem você poder fazer o debate. Não, pessoal, eu acho que, primeiro que todos nós aqui, né, todo mundo aqui já participou de alguma greve, pelo menos. E a gente sabe que cada greve é diferente uma da outra. Cada greve, desculpa, tem uma especificidade em relação ao momento que a gente está vivendo, as ferramentas de construção que a gente vai ter que fazer. Cada greve a gente tem uma avaliação da nossa força, das nossas debilidades. E o que eu acho que é complicado é o Congresso amarrar uma estrutura de como funciona a greve, de como vai se organizar o comando de greve, e que depois deixa a gente sem autonomia de poder discutir as formas de operacionalizar aquela greve que a gente está construindo na prática. Nesse sentido, eu acho que essa decisão, ela não cabe ao Congresso, ela cabe à Assembleia na hora que está se discutindo a greve, e que a gente sabe de como que a nossa organização naquele momento vai melhor enfrentar o nosso inimigo naquele momento.
Por isso que eu quero propor que essa discussão ela não seja feita aqui no Congresso, que a gente não aprove essa resolução e que ela seja discutida nas assembleias de cada greve. E só esse é o motivo pelo qual nós não apresentamos uma formulação sobre como é que nós achamos que deve funcionar o comando de greve da próxima greve. Porque isso é um exercício, vou até usar uma palavra que usaram aqui agora, é um exercício de futurologia, de como é que vai ser a próxima greve. A próxima greve define como ela se auto-organiza. Engessar como resolução congressual como é que é o funcionamento de cada greve, porque, eventualmente, eu posso até na próxima greve achar que tem que ser exatamente isso. Mas, porque nós estamos voltando, inclusive, para as próximas 2 campanhas salariais, né? Que elas podem ser, inclusive, diferentes umas das outras. Esse engessamento e essa definição a priori de como tem que funcionar, ela não contribui em nada, em absolutamente nada, para a organização. Pode ser que chegue na greve e diga assim, puxa, esse modelo é ótimo. Pode ser que chegue na greve e diga assim, putz, esse modelo vai ser ruim. Só que aí, quando chegar lá, nós podemos ter todos acordo que esse não deve ser esse modelo, mas nós não vamos poder mudar, por quê? Porque isso é uma resolução congressual. Então, por isso que o que nós acreditamos é o seguinte, independentemente de como cada um aqui acha que deve funcionar o comando de greve, isso não é uma decisão do Congresso. O Congresso não pode engessar como é que vai ser o funcionamento de cada processo de mobilização que nós vamos ter aqui para frente. Só para complementar, inclusive para ver assim, como não é simples essa ideia, a gente discutindo aqui abstratamente uma greve já não teve consenso em definir vários parâmetros de como tem que ser o funcionamento do comando. Então, assim, como que a gente vai definir para as greves futuras, né, essa resolução, sendo que eu acho que a gente pode tomar todas essas decisões na Assembleia da Greve, que é o espaço por excelência que melhor sabe como organizar a greve. A votação é o seguinte, se a gente mantém esse texto, incorpora esse texto na tese guia, ou se a gente não incorpora esse texto na tese guia, jogando para as assembleias. Quem é favorável à incorporação desse texto na tese guia com as alterações que não são estatutárias, levanta o crachá. Quem é contra a incorporação desse texto na tese guia? Tá, venceu, então, incorporar esse texto. Consulta, tem que fazer uma consulta aqui. Há uma proposta que, hoje, não existe uma regulamentação, nós temos uma deliberação no Congresso, que ela não avançou, no sentido de que o sindicato promovesse a eleição do consumo. Há uma proposta aqui que o sindicato organize uma chapa para estabelecer um programa e definir companheiros comprometidos com o programa de uma chapa para poder fazer a eleição do Consul. Então, essa é a proposta. Tem acordo com essa proposta? Tem alguma... Ela é uma proposta divergente. Então, Toninho podia aqui fazer a apresentação da proposta. Aqui, na verdade, essa discussão precede, porque se define que a eleição quem organiza é o sindicato, depois a outra discussão vai para isso. Se define que não é o sindicato, também nós vamos ter que discutir isso. Mas, não tem. Mas a gente podia reafirmar aqui. Então, você quer levantar a proposta, a gente já abre o debate disso e discute.